Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Segundo Reis, capítulo 20, nós vamos ler dos versos 1 a 11. Está escrito assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Amém. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o tema investindo nas gerações futuras. Ezequias foi rei de Judá, e a Bíblia diz que ele começou a reinar com 25 anos, e ele reinou 29 anos, consequentemente, ele morreu com 54 anos. Ezequias era filho de Acás, e seu pai foi um dos piores reis de Judá, um homem mau, um homem violento, um homem feiticeiro, um homem idólatra, um homem que perverteu a vida religiosa e moral da nação, um homem que levantou altares aos deuses pagãos, que infestou Jerusalém de ídolos, que introduziu dentro da casa de Deus coisas abomináveis, que queimou o seu próprio filho em um altar pagão. E é curioso que, apesar de ter um pai tão mau, Ezequias escolheu ser diferente. Apesar de não ter exemplo em casa, ele optou ser um homem diferente, contrariando o que o pensador John Locke afirmou depois, de que o homem é produto do meio. Isso não é verdade. Se fosse, Ezequias seria um homem perverso. Ele não teve exemplo dentro da sua casa, ele não teve um pai que pudesse inspirá-lo a atitudes nobres. Seu pai foi um homem terrível, mas ele escolheu ser diferente do seu pai. Mas não foi apenas dentro da sua casa que Ezequias não tinha exemplo. No reino do norte, o reino de Israel, já estava chegando ao seu fim.
já quase 209 anos. Na verdade, quando ele começou a reinar, o reino do norte já tinha 206 anos. E nesses 206 anos, já tinham se passado 18 reis. E nenhum desses reis andou com Deus. Agora, 3 anos depois que Ezequias começa a reinar, o rei da Síria cerca a cidade de Samaria. No 6º ano de Ezequias, Samaria foi tomada e levada para o cativeiro assírio. Ele não tinha exemplo em casa, e ele não tinha exemplo à sua volta, mas Ezequias foi um homem de Deus. Ele andou com Deus, ele fez o que era reto diante de Deus. Deus era com ele. O texto chega a dizer que antes dele não tinha ninguém igual a ele, depois dele jamais se levantou outro parecido com ele. Ele era um príncipe do povo de Deus. Ele instituiu a Páscoa que tinha sido esquecida. Ele convocou as tribos, inclusive as do norte, para virem para Jerusalém para adorar a Deus. Ele fez uma reforma religiosa em Jerusalém e ele experimentou um poderoso avivamento espiritual. Porém, quando ele estava com 39 anos de idade, 14 anos depois do seu início de trabalho, de governo, diz a Bíblia que ele adoece com a doença mortal. E Deus manda o profeta Isaías à sua casa com uma mensagem urgentíssima: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu acho que você concorda comigo que um homem com 39 anos de idade está no auge da sua vida, ainda com vigor físico, com maturidade emocional, com experiência, no auge do seu governo, um governo de conquistas, de vitórias, de livramentos, de riquezas, de pompas, de glórias. E a ordem de Deus era categórica: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Nesse momento só resta para Ezequias uma parede, e para essa parede ele se volta e ora a Deus: lembra-te, Senhor, de como eu andei na tua presença, de quão fiel eu fui. E diz a Bíblia que ele chorou muitíssimo. Deus respondeu a sua oração, e não apenas respondeu de forma rápida, porque o profeta mensageiro não tinha saído ainda do centro da cidade, quando Deus se dirigiu a Isaías e disse: volta lá no palácio, volta lá em Ezequias, e diz para ele que eu ouvi a sua oração, que eu vi as suas lágrimas, que eu o curarei, que eu lhe darei mais 15 anos de vida, que no 3º dia ele subirá à casa de Deus, e que ainda eu o livrarei das mãos do rei da Assíria. Então veio o profeta Isaías para dar esse segundo recado para ele: que Deus tinha escutado a sua oração, visto as suas lágrimas e atendido o seu clamor. Quando o profeta lhe dá essa mensagem, o rei diz assim: bom, já que Deus fez o milagre da cura, Deus podia me dar pelo menos então um sinal de que eu estou curado, e de que no 3º dia eu subiria à casa de Deus. Aí o profeta diz: tá bom, o que você quer? Que a sombra do relógio de Acabe avance 10 graus, ou que retroceda 10 graus? E o rei pensou: caminhar para frente é o curso natural de todo relógio, mas dar marcha ré não é natural de um relógio. Já que Deus fez um milagre, é bom que faça um milagre grande. Eu quero que a sombra retroceda 10 graus. E o profeta clamou a Deus, e Deus interferiu na órbita do planeta. Deus interferiu na estrutura do universo para atender a oração de Ezequias. Mas preste atenção numa coisa: a ordem de Deus para ele foi esta: põe em ordem não a tua vida, põe em ordem a tua casa. O que significa isso? Significa que nem você nem eu estamos prontos para morrer,
se a nossa casa ainda não estiver em ordem. Porque Deus não está interessado apenas na sua vida, Deus está interessado também na sua família. Não morre bem quem não tem ainda a sua casa em ordem. A grande pergunta é: como reagiu o rei Ezequias depois deste milagre extraordinário da sua cura e do livramento de Jerusalém das mãos da Síria? Eu queria que você olhasse isso comigo. Preciso que você abra sua Bíblia comigo num texto paralelo a este, que é 2 Crônicas 32, versos 24 e 25. Vá comigo para lá, porque o texto é paralelo, mas embora o texto de Crônicas é um resumo, tem uma informação que aqui não tem em Reis. Confira comigo, versos 24 e 25. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Perceberam o que está acontecendo aqui? Deus dá uma ordem para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Ele ora, ele chora, Deus atende, Deus cura, Deus liberta, e em vez desse homem se humilhar, ele se exalta. Em vez dele se quebrantar, ele se envaidece. Em vez dele baixar a bola, ele se enche de altivez e orgulho. Em vez dele se curvar diante do Altíssimo, ele se ergue com soberba. E diz o texto que ele não correspondeu ao milagre que Deus fez na sua vida. O que significa isso? Que receber um milagre é um privilégio, mas receber um milagre é também uma grande responsabilidade. Agora notem, por que o coração dele se engrandeceu? Confira aí 32, 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Já que ele se orgulhou, Deus o desamparou. Porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. E eu queria que você entendesse o contexto do orgulho dele, do envaidecimento dele. Porque a cura dele foi tão fantástica, foi tão extraordinária, que essa notícia reverberou para além das fronteiras de Israel, de Jerusalém. E a notícia da cura chega à Babilônia. E o rei da Babilônia manda uma comitiva especial a Jerusalém, com uma carta do rei, com um presente do rei, para saber em detalhes este milagre da sua cura. Não era uma embaixada política, era uma embaixada de solidariedade a um milagre que um rei acabara de receber das mãos do Altíssimo. Agora vamos ver como é que ele se comportou. Volta comigo para Reis 20, 2 Reis capítulo 20. Confira comigo a partir do verso 12. 2 Reis 20, versículo 12. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Preste atenção, que quando esse rei, lá da Babilônia, que era um império que estava se fortalecendo, recebe a notícia de que Ezequias está doente, ele mandou uma comitiva lá, com cartas, com presente para Ezequias.
Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal, de tudo que se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Sabe o que está acontecendo aqui, trocando em miúdos? Quando ele recebe essa comitiva da Babilônia, ele começa a mostrar para essa comitiva quão grande ele era, quão rico ele era, quão poderoso ele era, quão magnificente ele era, quão extraordinário era o seu tesouro, quão colossal era a sua riqueza, quão poderoso ele era. E ele se envaidece com isso. Ele mostra os seus tesouros, ele abre o seu palácio, ele abre todas as suas riquezas, ele mostra tudo para mostrar o seguinte: veja quão grande eu sou, aplaudam-me pela minha glória. Isso não foi agradável aos olhos de Deus. Deus não se alegra com a soberba. Aí sabe o que acontece? Confira comigo, por favor, versículo 14. Então Isaías, o profeta, o mesmo profeta que foi mensageiro da sua cura, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou o profeta: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Preste bem atenção na palavra do profeta Isaías para ele agora. Por favor, entenda isso. Versículo 16. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma disso, Senhor. Deus está dizendo para Ezequias o seguinte: você se orgulhou das suas riquezas, dos seus tesouros, do seu ouro, das suas pratas, de tudo que você tem, que os seus pais até aqui já juntaram, pois tudo isso, rei Ezequias, vai ser levado embora. Tudo isso vai ser saqueado, tudo isso vai ser espoliado, tudo isso vai ser arrancado das mãos de vocês, vocês vão perder tudo. Você se engrandeceu, você se envaideceu, você se orgulhou, pois você se orgulhou de algo que não vai ser mais seu, tudo vai ser tomado. Mas isso não era tudo. Preste atenção no que mais o profeta vai dizer, versículo 18: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Seus filhos, Ezequias, aqueles que você gerar daqui para frente, vão se tornar, a sua descendência, Ezequias, vai se tornar escrava na Babilônia. Mas mais, olha aí versículo 18: tomarão os teus filhos que tu gerares, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Sabe o que é eunuco? Alguém que é castrado. Castrado. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Ezequias, sua riqueza vai ser saqueada, seus filhos vão ser escravos, seus filhos vão ser castrados, não haverá mais descendência da sua família, eu vou cortar a sua família da terra, você não vai poder gerar mais filhos, a sua descendência vai acabar na história. Você quer tragédia maior do que essa? Sabe qual tinha sido a ordem de Deus para ele? Põe em ordem a tua casa. Ele foi curado, mas ele não levou a sério esta ordem de Deus para a vida dele. Mas sabe o que me decepciona, reverendo Milton, no rei Ezequias aqui? Foi a reação dele. Confira comigo a reação dele no versículo 19. Então disse Ezequias ao profeta Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Aí você dá um passo atrás e olha para o rei e diz: boa é essa palavra que o Senhor disse? Boa essa palavra? Deus está dizendo que tudo que seus pais ajuntaram, que tudo que você ajuntou vai ser levado embora, vai ser roubado, saqueado, tomado,
Deus está dizendo que seus filhos vão ser escravos. Deus está dizendo que a sua descendência vai ser eliminada da terra. Deus está dizendo que seus filhos vão ser castrados. E você diz que boa essa palavra? Você está ficando louco? Você perdeu o juízo? Mas por que ele diz que boa essa palavra? Confira o que ele diz no finalzinho do verso 19. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos? Está dizendo o seguinte: o que importa para mim é que nos meus dias, enquanto eu viver, vai estar tudo bem. Depois que eu morrer, me perdoe da expressão, que se dane as futuras gerações. Eu não estou nem aí, eu não vou estar vivo para ver. Que decepção, que decepção. A ordem de Deus para ele era essa: põe em ordem a tua casa. E ele está dizendo, não estou nem aí com a minha casa, se depois que eu morrer a coisa vai se perder, as coisas vão se complicarem, eu não estou nem aí, o que importa para mim é que nos meus dias eu vou estar bem. Um orgulho, uma soberba absoluta. Ninguém está preparado para morrer se a sua casa ainda não estiver em ordem. Põe em ordem a tua casa. Mas preste bem atenção, o que vai acontecer então. Confira aí capítulo 21 comigo. Versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Manassés era filho de quem? De Ezequias. Com quantos anos Manassés começou a reinar? 12 anos. Quantos anos Deus deu a mais a Ezequias? 15 anos. Que conclusão que você chega? Que conclusão que você chega? É que o Manassés nasceu 3 anos depois que Ezequias foi curado. Qual tinha sido a ordem de Deus para Ezequias? Põe em ordem a tua casa. Sabe o que esse rei tinha que pensar? Quando nasceu aquele menino herdeiro do trono, diante da ordem de Deus para ele tinha que pensar assim: eu vou investir nesse menino, eu vou criar esse menino aos pés de Deus, eu vou inculcar nesse menino a lei de Deus, eu vou orar com esse menino, eu vou andar com esse menino, eu vou transmitir para ele os meus ensinos, eu vou transmitir para ele a verdade de Deus, eu vou criá-lo na presença de Deus, eu preciso cumprir o que Deus me mandou fazer, eu tenho que botar a minha casa em ordem, eu não vou abrir mão disso, eu não vou desistir disso, isso é o alvo da minha vida, foi o que Deus me mandou fazer, Deus não está interessado apenas em mim, mas nas futuras gerações, e eu não vou abrir mão de ser fiel a Deus, nesta ordem que Ele me deu. Mas quem foi Manassés? Foi o pior rei de Judá, foi o cara mais endemoniado da história, foi um idólatra, foi um feiticeiro, foi um astrólogo, foi um assassino cruel, foi um homem que queimou seu próprio filho num altar pagão. Se não vejamos, confira comigo a história desse moço, versículo 2, 21:2, fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos átrios da casa do Senhor, queimou seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médiuns e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Olha o resultado no verso 9, Manassés de tal modo fez errar o povo,
que o povo fez pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante de Israel. Pense numa coisa dessa. Sabe qual a conclusão que eu chego? Que esse menino era revoltado com o pai. Tudo que o pai dele fez, eu vou fazer diferente, eu vou fazer o contrário. Meu pai levantou altares para Deus, eu vou levantar altares pagãos. Meu pai limpou a casa de Deus das sujeiras da idolatria, pois eu vou encher agora esse templo de idolatria. Tudo que o pai fez, ele fez o contrário. Sabem por quê? Porque Ezequias não levou a ordem de Deus a sério. Põe em ordem a tua casa. Nem você nem eu estamos prontos para morrer, se não tivermos a nossa casa em ordem. Mas deixa eu levar você, por favor, para Jeremias 15. Lá tem uma informação extremamente solene. Extremamente solene. Deus havia dito que a descendência de Ezequias seria levada para onde? Para o cativeiro, para a Babilônia. Os anos se passaram. Os anos se passaram. Uma outra geração se despontou. E a nação foi se corrompendo, e se corrompendo, e se corrompendo. Chegou um momento em que a palavra de Deus estava se cumprindo. E Jeremias vai profetizar exatamente nesse período que precede o cativeiro babilônico. Confira aí Jeremias 15, de 1 a 4. O que está acontecendo? Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Moisés e Samuel eram os intercessores mor da nação de Israel. Deus disse: lança esse povo diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhes-ás: assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, o que é para cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor: com a espada para matar, com cães para os arrastarem, com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Agora preste atenção no verso 4, você pode ler o 4 comigo, por favor, a uma só voz? Entregá-lo eis, para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Que conclusão que você chega? O cativeiro babilônico teve um útero, onde ele foi gestado. E o útero onde o cativeiro babilônico foi gestado, foi a casa de Ezequias. A casa de Ezequias. Põe em ordem a tua casa. Ele não levou isso a sério. Irmãos queridos, alguém já disse que Davi salvou o mundo e perdeu a sua família. Alguém já disse que Noé perdeu o mundo, mas salvou a sua família. Quem sabe o projeto de Deus seja que nós salvemos o mundo através da nossa família. Que nós coloquemos a nossa família a serviço de Deus, para fazer a obra de Deus e alcançar pessoas. Quando eu olho para a história, eu vejo que normalmente Deus dá uma missão específica para um homem. Por exemplo, qual foi a grande missão que Deus deu a Moisés? Tirar o povo da escravidão do Egito. Qual foi a grande missão que Deus deu para Josué? Introduzir o povo de Israel na terra prometida. Qual foi a grande missão que Deus deu para Davi? Unificar o reino de Israel. Qual foi a grande missão que Deus deu para Salomão? Construir o templo de Jerusalém. Qual foi a grande missão que Deus deu para Neemias? Restaurar os muros de Jerusalém. Qual foi a grande missão que Deus deu para João Batista? Preparar o caminho do Senhor. Qual foi a grande missão que Deus deu para Pedro? Abrir as portas do evangelho para judeus e gentios. Qual foi a grande missão que Deus deu para Paulo? Levar o evangelho até os confins da terra. Mais uma pergunta:
Qual foi a grande missão que Deus deu para Abraão, o pai da fé? Querem ver isso? Abra sua Bíblia em Gênesis 18, 19, por favor. Gênesis 18, 19. Queria que você prestasse bem atenção no que está escrito aí. Você pode ler comigo esse texto? Vamos juntos? Falando de Abraão. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, que tem falado a seu respeito. Preste atenção, para que Deus escolheu Abraão? Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Deus não está interessado apenas na sua vida, Deus está interessado na sua descendência. Deus está interessado nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, nas gerações futuras que hão de vir. E Deus escolheu Abraão para que Abraão preparasse a sua futura descendência para andar com Deus, para conhecer a Deus, para conhecer a palavra de Deus, para conhecer os valores, os princípios de Deus. Mas eu pergunto para você, que idade tinha Abraão quando o filho da promessa nasceu? Isaac. Quantos anos ele tinha? 100 anos de idade. 100 anos de idade. Com que idade Isaac casou? Com que idade? 40 anos. Então quantos anos tinha Abraão? 140. A mulher do Isaac, a Rebeca, era estéril. Quantos anos ele orou por ela para que ela fosse curada? 20 anos. Portanto, quando Esaú e Jacó nasceram, quantos anos tinha Isaac? 60 anos. Quantos anos tem Abraão? 160. Com que idade Abraão morreu? 175. Logo, quantos anos tinham seus netos quando ele morreu? 15 anos. Para que Deus escolheu Abraão? Para que ele ordenasse a sua casa e a sua descendência futura para conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Mas os seus netos tinham apenas 15 anos quando ele morreu. Só que Abraão entendeu uma verdade, que nele Deus suscitaria uma grande nação. Olha o que está escrito aí, 18, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Mas quando ele morre, seus netos têm apenas 15 anos. Como é que ele entendeu isso? Veja comigo, Hebreus 11, 13, por favor. Hebreus 11, 13. Está escrito aí o seguinte, falando dos patriarcas, inclusive de Abraão: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, levantando bandeirinhas, saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eu acho que Abraão viu você, Milton, viu a mim, viu a você que está aqui hoje, lá num futuro distante, e nós que estamos aqui, crentes em Jesus, somos filhos de Abraão, e ele olhava essa promessa e a saudava de longe, sabe dizendo o quê? Eu tenho convicção de que minha descendência vai conhecer a Deus, vai amar a Deus, vai servir a Deus, vai ser fiel a Deus, e eu gostaria que você hoje nutrisse na alma este projeto
que o seu neto, que o seu bisneto, que a sua terceira, que a sua quarta, que a sua 10ª, que a sua 20ª geração, se Jesus não voltar, você vai olhar essa promessa de longe e vai saudá-la dizendo: meu Deus, eu quero que a minha casa, que a minha descendência te conheça, te ame e ande na tua presença e sirva ao Senhor Jesus. Compromisso com as futuras gerações. Compromisso com as futuras gerações. O que eu acho maravilhoso é que Deus dá uma aliança a Abraão e a sua descendência. A marca desta aliança era a circuncisão. E a circuncisão era um sinal físico colocado no órgão reprodutor masculino, para que toda vez que um homem ou uma mulher, marido e mulher, tivesse um intercurso, numa relação, visando a descendência, eles tinham que entender que esta geração nova precisava ter a marca da aliança, precisava ter o sinal da fidelidade com Deus. Toda criança que nascia precisava ter essa marca, entendendo o seguinte: assim como meu pai andou com Deus, eu preciso andar com Deus, e de geração em geração, essa aliança era renovada. Porque o projeto de Deus não é apenas que você ande com Deus, mas que a sua descendência também ande com Deus. Queridos irmãos, pense comigo, um dos maiores líderes da história de Israel. Pense comigo em Samuel. Samuel teve 3 funções: ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi juiz. Começou cedo, desde criança. Agora ele está velho, com as suas cãs, está fechando a cortina do seu ministério. E agora esse homem está fazendo uma espécie de prestação de contas ao povo, até porque suas funções encampavam questões políticas, liderança política. E ele vai fazer um relatório, uma prestação de contas à nação. Confira comigo como é que foi essa prestação de contas. 1 Samuel capítulo 12. Por favor, olhe comigo. Ele está fazendo essa prestação de contas e diz assim, lá no verso 2, ele diz assim para o povo: já envelheci. 1 Samuel 12, verso 2. Ok? Vamos juntos? Ele diz assim: já envelheci, estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Sabe o que ele está dizendo? Eu fui um homem consistente, não tem caixa 2 moral, não tem aqui o secreto, não tem nada debaixo do tapete. O que eu fui no começo, fui no meio, estou encerrando do mesmo jeito. Olha o verso 3: eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vou-lo restituirei. Vocês já pensaram se os políticos de Brasília pudessem dizer essas mesmas palavras numa prestação de contas? Ele está diante do povo prestando contas do seu governo. Qual foi a resposta do povo? Versículo 4: então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Lisura, integridade, irrepreensibilidade. E você diz: é assim que eu quero terminar minha vida. Prestação de contas, com mãos limpas. Porém, entretanto, todavia, há um senão. Abra aí no capítulo 8 desse mesmo livro. Capítulo 8 desse mesmo livro. Veja comigo.
Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Achou algo estranho aí, não? Achou algo estranho aí? Se você ler, os juízes não eram constituídos por homens, os juízes eram chamados por Deus. Tem alguma coisa de nepotismo aqui, parece? Veja mais, versículo 2: o primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Agora preste atenção, qual foi a grande marca que Samuel defendeu diante do povo na sua prestação de contas? Não aceitei suborno, não roubei o boi, não tomei o jumento, não aceitei propina. Eu fico imaginando, sabe o quê? Aqueles meninos, filhos de Samuel, sabendo que o pai dele lidava com economia, com política, com administração pública, e talvez eles vivendo com determinadas privações em casa, eles pensavam: puxa, eu não estou entendendo, papai, eu podia aproveitar um pouco melhor, eu podia usufruir um pouco mais, eu podia pegar pelo menos alguma coisa. Não é possível a gente ficar vivendo essa magrela aqui, todo mundo vivendo um vidão lá fora, e o papai não aproveita nada. O dia que a gente assumir esse negócio, nós vamos fazer diferente, nós vamos aproveitar. Agora preste atenção que no capítulo 12, é Samuel quem está prestando um relatório da sua vida. Aqui no capítulo 8, é o povo que está indo a Samuel para cobrar dele. Agora olha o que o povo vai dizer para ele. Confira aí, versículo de número 4. Então, os anciãos todos, não a metade, não a maioria, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Nota de rodapé agora. Sabe o que eles estão dizendo para Samuel? Trocando em miúdos, é mais ou menos o seguinte: ô Samuel, você está velho, cara, você está com o pé na cova, você está com o pé na cova, você foi um cara sério. Se você vivesse mais 50 anos, Samuel, nós estávamos fechados com você. Você é um cara confiável. Mas seus filhos são outra coisa. Com seus filhos a gente não fecha. Com eles não dá. Então, Samuel, faz o seguinte, meu filho. Você providencia para nós um rei. Não dá para trabalhar com seus filhos. Sabe onde a monarquia em Israel foi gestada? Qual foi o útero onde foi gestado a monarquia em Israel? Na casa do profeta Samuel. Porque ele andou com Deus, mas seus filhos não andaram. Porque ele cuidou das coisas de Deus, mas ele não pôs em ordem a sua casa. Agora eu não estou fazendo isso para você, para botar uma tonelada de culpa na sua cabeça, não. Eu tremo os joelhos quando eu li esse texto. Sabe por que eu tremo os joelhos? Que eu fico pensando: meu Deus, se um homem da estirpe de Ezequias, se um homem do jaez de Samuel, lidaram com problemas, e eu, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. A ordem de Deus é: põe em ordem a tua casa. Irmãos, nós precisamos nos envolver seriamente, como família e como igreja, com as futuras gerações. Eu não sei se você tem essa percepção, mas a sensação que eu tenho é que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. É que os nossos pais foram ou são mais crentes do que nós. E que nós estamos sendo mais crentes que os nossos
filhos. Você tem ciência disso? Em 3 gerações, uma família e uma igreja pode entrar num processo irreversível de apostasia. Aquela geração que nasceu no Egito, morreu no deserto. A segunda geração que nasceu no deserto, entrou na terra prometida. A terceira geração que nasceu na terra prometida, diz o texto, não conhecia Deus mais. Sabem por quê? Porque nós estamos numa corrida de revezamento. Se nós falharmos em passar o bastão à próxima geração, nós poderemos correr um sério risco de perder a próxima geração. Eu estive agora em setembro, viajando para Israel e para a Europa. 2 coisas me marcaram profundamente. Eu já sabia disso, mas me marcaram como se fossem fatos novos. Passamos pela Holanda. Vocês sabem que a Holanda é um país protestante, reformado, calvinista. E a pessoa que estava nos conduzindo disse o seguinte para nós: até 1960, a Holanda era um país protestante que frequentava a igreja. De 1960 para cá, os templos protestantes estão erguidos, mas o povo não vai mais para a igreja. A igreja da Holanda se perdeu numa única geração. Uma única geração. Dentre as muitas razões, uma me chamou a atenção. Vocês sabem que de todos os países da Europa, nenhum deles foi mais atingido na Segunda Guerra Mundial pelo massacre dos nazistas do que a Holanda. Um dos maiores índices de massacre de judeus e cristãos de toda a Europa foi na Holanda. E uma das coisas que chocou profundamente os crentes holandeses foi isso. Os invasores que massacravam, que prendiam, que empurravam multidões para dentro dos comboios de trem como se fossem gado, levando-os para os campos de concentração, para as câmaras de gás. No domingo, alguns deles botavam um bom terno, botavam a Bíblia debaixo do braço, pegava a família e ia para a igreja. E as pessoas olhavam e diziam: é isso aí? É isso aí que é cristianismo? Nós não queremos isso para a nossa vida. Saímos da Holanda e fomos para a Escócia. Vocês sabem que a Escócia é o berço do presbiterianismo. O pai do presbiterianismo, John Knox, era escocês. Aí você chega em Edimburgo, capital da Escócia, e na praça principal de Edimburgo, a igreja principal da praça, essa é a do John Knox, é a outra, que fica na praça da Fortaleza. A Fortaleza. Lá dentro tem um bar. O templo é bonito, uma torre linda, mas dentro do templo tem um bar. Não é igreja mais, é um bar. Irmãos queridos, se nós não pararmos para pensar nas futuras gerações, nós poderemos ter sérios problemas. Aqui no Brasil, eu tenho visto cenas preocupantes demais. Há poucos dias um presbítero, aqui na cidadezinha próxima nossa de Campinas, onde Milton e eu trabalhamos, na LPC, um presbítero se aproxima de mim e disse: pastor, todo sábado eu preciso buscar minha filha de 15 anos na boate, 3 horas da manhã. Eu disse: é mesmo? E você acha isso normal? Você se conforma com isso? Você acha isso natural? Há igrejas onde a juventude sai de uma reunião de oração e vai para a balada até de madrugada.
E você diz: meu Deus, como é que será a tua igreja quando esta geração, que hoje não tem compromisso com o Evangelho, assumir a liderança da igreja? Para onde a igreja vai caminhará? Para onde a igreja irá? A ordem de Deus é: põe em ordem a tua casa. Eu quero ler com você alguns textos para encerrar. E eu queria que você abrisse comigo a Bíblia, e eu sei que você conhece todos esses textos, e eu tenho certeza que nem eu, nem reverendo Milton temos a pretensão de ensinar para você coisas inéditas, apenas relembrar para você o que você já sabe. Mas então abra lá comigo em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9, está escrito assim, Deuteronômio 6, 4 a 9, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Primeiro, você tem que amar a Deus. Segundo, a palavra de Deus tem que estar no seu coração. Só então você vai inculcar nos seus filhos estas mesmas verdades. O pai que diz: filho, você tem que ir para a igreja, mas o pai não vai. Filho, você tem que ser aluno da escola dominical, mas o pai não é. Filho, você tem que ir para a vigília de oração da igreja, mas ele nunca vai. Filho, você tem que orar mais, mas o filho nunca vê o pai orando. Filho, você tem que ser fiel a Deus, mas o filho não vê o pai sendo dizimista fiel. Ele diz: meu pai só manda, só fala, mas ele não vive o que fala. Aí o ensino fica ineficaz. Essas palavras têm que estar no teu coração. É necessário que nós assumamos um compromisso solene com Deus, de passarmos o bastão para a próxima geração. Segundo texto que eu quero ler com você, abra aí, por favor, Isaías, ou melhor, Salmo 44, versículo 1. Salmo 44, versículo 1. Está escrito assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Olha que coisa extraordinária. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Qual foi a última vez que você chamou seu filho, sua filha, se é criança, se é pré-adolescente, se é adolescente, se é jovem, e diz: vem cá, filho, deixa eu contar para você o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na minha história, como é que Deus respondeu a minha oração, como é que Deus me ajudou, como é que Deus me socorreu, como é que Deus me salvou, como é que Deus é fiel comigo. Deixa eu contar para você o que Deus fez na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: a nossa geração hoje se preocupa, e não estou dizendo que é errado preocupar, é legítimo e é certo fazê-lo. A gente dá uma boa educação para os nossos filhos, a gente dá as melhores roupas para os nossos filhos, a gente dá o melhor conforto para os nossos filhos, mas muito mais do que ter um filho bem sucedido na escola, na faculdade, no emprego, na profissão, é levarmos os nossos filhos aos pés do Senhor. Põe em ordem a tua casa. Terceiro texto. Abra aí comigo, por favor, Salmo 78. Salmo 78. Versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Ouvimos e aprendemos. Que tem gente que ouve e não aprende. O que nos contaram nossos pais. Então deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quem aqui teve o privilégio de escutar de pai e mãe as boas novas do Evangelho? Desde a infância. Quem teve esse privilégio aqui? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O filho está dando esse testemunho. O filho está dando esse testemunho. Ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais. Então chame seus filhos, abra a Bíblia, conte para eles, ensine para eles,
Leia as histórias bíblicas para eles. Narre para eles as coisas lindas de Deus. Precisamos gastar tempo com isso, investir tempo com isso. Os nossos filhos, os nossos netos. Agora veja você, além do privilégio, a promessa agora que se assume: não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Você que escutou de seus pais, você precisa assumir um compromisso agora de passar para as novas gerações o legado que você recebeu. Agora, veja você o propósito disso. Versículo 6: a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse por sua vez, os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Meus irmãos, nós temos que nos preocupar com a geração que ainda não nasceu ainda. Deus, eu estou orando por aquela geração que vai nascer ainda. Deus, eu estou orando pelos meus filhos, para que eles ainda não estão casados, mas para que quando eles se casarem, a descendência deles seja santa. Deus, eu estou orando pelos meus bisnetos. Deus, eu estou orando pela minha terceira e quarta geração. Deus, eu estou orando pela minha 10ª geração. Deus, eu estou orando para que a minha descendência na terra te conheça e ande na tua presença. Compromisso com as futuras gerações. Eu termino com a última leitura. Abra lá, por favor, 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. Versos 12 a 15. Que texto solene, que verdade sublime está escrita aqui. Sabe que me tira um peso da consciência, meu, esse texto? É que às vezes nós pastores somos tentados a pensar que a gente tem todo domingo, toda semana trazer coisa nova para a igreja. Pedro não pensava assim não. Esse texto prova isso. Olha aí. Versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto. Preste atenção. Sempre estarei pronto. Para quê? Para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Não tem pretensão de estar trazendo novidade para vocês não. Meu propósito é fazer vocês lembrados dessas coisas. Embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Versículo 13. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, ou seja, enquanto estou vivo, despertar-vos com essas lembranças. Enquanto eu estiver vivo, eu vou lembrar vocês, eu vou lembrar, tornar a lembrar de novo, eu vou recordar vocês outra vez, as mesmas verdades, vou reprisar outra vez, as mesmas verdades. Versículo de número 14, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Sabe o que Pedro está dizendo? Meus irmãos, eu estou certo uma coisa, estou com o pé na cova. Já estou ensaiando partir. Vou morrer daqui a pouquinho. Estou chegando ao final do meu ministério. Aliás, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, estou na porta da sepultura. Mas enquanto eu estiver vivo, eu acho justo eu relembrar vocês e falar para vocês as mesmas verdades. Agora preste atenção no versículo 14, versículo 15. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei de que maneira? Diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois que eu morrer, vocês conservem lembrança de tudo. Que coisa fantástica. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu não quero que o meu ministério acabe depois que eu morrer. Eu não quero que o meu ministério acabe depois que eu morrer. Mesmo depois que eu morrer, eu quero me esforçar, e eu estou me esforçando agora, para que vocês se lembrem de tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Então, Milton, deixa eu dizer uma coisa para você, seu ministério não vai terminar quando Deus chamar você. Porque o povo há de ouvir as reverberações do ensino. Você, pai e mãe, preste atenção nisso. Eu acho que nós somos filhos, e eu já tive, meu pai e minha mãe já faleceram,
Eu quero dizer para vocês que eles ainda influenciam minha vida até hoje. Eu lembro até hoje dos conselhos, das orações. Sabe o que o Pedro está dizendo? É o seguinte: se esforce diligentemente enquanto você está vivo, para ensinar, para passar as mensagens, para viver o Evangelho, para impactar o coração dos seus filhos, dos seus netos, das suas futuras gerações, para que quando você partir, mesmo depois de você partir, essa vida, esse ensino, essa mensagem vai continuar impactando, vai continuar reverberando, vai continuar influenciando a vida deles por gerações futuras. Não abra mão de pôr em ordem a sua casa. Porque o projeto de Deus não passa só por você, o projeto de Deus passa pela sua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. O projeto de Deus é para você e é para as futuras gerações. Isso tem a ver com você? Isso toca o seu coração? Isso mexe com você? Isso impacta o seu coração? Meu desejo é que Deus nos desperte nesta noite. Quem sabe nós renovemos nesta noite a nossa aliança com Deus, de pôr em ordem a nossa casa. Que Ele nos ajude.